Olá! A Câmara já concluiu a tramitação da proposta de reforma da Previdência, mas o tema ainda deve continuar a repercutir entre os parlamentares. Alguns assuntos ficaram de fora da votação, como a inclusão de estados e municípios e a capitalização, que ainda podem ser introduzidos no Senado. Outros temas, como o tratamento para devedores contumazes e a previdência dos militares, ainda vão passar por votação dos deputados. Para fazer um balanço sobre o que o Congresso ainda tem a dizer sobre a Previdência, os entrevistados desta edição do Câmara Debate são os deputados Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, e Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Ele presidiu a Comissão Especial da Reforma da Previdência. Bem-vindos, deputados. Obrigado. Bom, deputado Marcelo Ramos, queria que o senhor começasse fazendo um balanço para a gente sobre essa votação em plenário, que foi em 2 turnos aqui na Câmara, e também avaliar o que ainda pode voltar a ser votado aqui. Olha, eu sou daqueles, o deputado Fábio bem sabe disso, nós tivemos um debate muito fraterno durante a comissão. Eu sou daqueles que acredito que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência, precisa de um ajuste fiscal, o Estado brasileiro precisa voltar a caber no orçamento nacional. Nós temos um desequilíbrio fiscal absurdo. A Previdência hoje já compromete 56% do nosso orçamento, tirando juros e amortizações, comprometerá em 2026 76% e daqui a 20 anos nós comprometeremos 100% do orçamento nacional com Previdência. Nesse tempo nós teremos que fazer a opção entre pagar todos os aposentados e não ter nenhum real para saúde, educação, infraestrutura, segurança, ou pagar os serviços públicos e não ter dinheiro para pagar o aposentado. Alguma coisa precisava ser feita. Eu acho que o balanço que eu faço da comissão foi um balanço de uma proposta que saiu minimamente equilibrada. A proposta que chegou era muito dura com o conjunto dos brasileiros. E aí eu preciso reconhecer o esforço do governo, que encaminhou um projeto de reforma da Previdência, teve a coragem para isso, mas também preciso reconhecer a luta de resistência da oposição, do qual o deputado Fábio foi um personagem destacado, que garantiu a preservação de direito das pessoas mais humildes. Tiramos rurais, tiramos idosos e deficientes de baixa renda que recebem BPC, mudamos as regras para os professores. Então, acho que a proposta é minimamente equilibrada, os partidos do centro conseguiram ajudar um pouco nesse equilíbrio entre situação e oposição, e eu quero crer que um passo foi dado para um equilíbrio fiscal necessário para que o país tenha a chance de voltar a crescer. Outras medidas serão necessárias. Agora, deputado Fábio Henrique, o PDT foi um dos partidos que mais apresentou emendas, destaques a essa proposta. Eu queria que o senhor avaliasse para a gente que pontos que não chegaram a ser aprovados e que ainda podem ser levados para o Senado. Olha, primeiro eu queria ressaltar aqui que nós tivemos um debate extremamente democrático. Quero cumprimentar o deputado Marcelo, que presidiu de forma republicana a comissão especial. Não obstante, em alguns momentos, discordarmos em alguns pontos, mas é preciso que se diga que o deputado Marcelo fez um belíssimo trabalho, permitindo que o debate fosse feito, né? Aqui se ganha quem tem voto. O importante é que o debate seja feito. E é preciso reconhecer também, eu quero concordar com o deputado, que a reforma que foi aprovada, não obstante não ser a ideal, mas ela é muito melhor do que a reforma que chegou aqui na casa. A sociedade brasileira precisa reconhecer o papel da Câmara dos Deputados, inclusive o papel destacado do deputado Marcelo Ramos. Se melhorou muito a proposta que chegou aqui na casa, mas ainda não é a proposta ideal. E o que é que nós, particularmente, o nosso partido trabalhou muito para fazer algumas alterações? É que 80% daquilo que se vai economizar nos próximos 10 anos, ele vai sair do regime geral de previdência. O regime geral de previdência é o regime do povo mais pobre. Portanto, nós entendemos que o Brasil precisa de uma reforma, precisa combater eventuais privilégios, precisa de ajustes fiscais, mas não é tirando de quem menos tem que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Portanto, não obstante ter sido uma reforma muito melhor do que aquela que chegou aqui na casa, nós entendemos que o impacto dela será, sobretudo, sentido pela população mais pobre. Agora, deputado Marcelo, está em tramitação agora na Câmara uma proposta sobre os devedores contumazes, para ser mais rigorosos com esses devedores, que inclusive a Previdência tem um déficit de 400 bilhões por conta desses devedores. Esse tipo de proposta não deveria ser apresentada antes, não deveria ter tramitado antes para ser rigoroso e tentar recuperar esses recursos?
Eu vou falar sobre isso, mas eu só queria um minutinho para comentar uma parte da fala do deputado Fábio, porque é importante também a população entender que qualquer reforma que seja feita, o impacto fiscal em valores absolutos sempre será maior sobre o regime geral, por um motivo simples. O regime geral envolve 330 milhões de pessoas, enquanto os regimes próprios envolvem ali menos de 100 milhões de pessoas. Então nós temos ali uma diferença muito grande entre a quantidade de pessoas num regime e no outro. É preciso dizer também que a reforma que nós aprovamos ela é 15 vezes mais dura para os servidores que têm regimes próprios do que para o regime geral. O que ainda deixa os servidores em situação melhor do que o regime geral, porque eles recebiam benefícios 18 vezes maiores. Então nós ainda temos um pontinho aí a equilibrar. Em relação à cobrança de devedores, eu acho que nós temos que cobrar com a mais absoluta celeridade todos que devem à Previdência. A Previdência tem uma dívida aí por volta de 400 bilhões de reais, das quais são executáveis por volta de 300 bilhões de reais. Nós só não podemos confundir fluxo com estoque, que é um conceito básico de contabilidade que tem que ser aplicado ao orçamento público. O déficit da Previdência, ele não é um déficit de estoque, ele é um déficit de fluxo. Todo ano ela tem 200 bilhões ou mais de déficit, a tendência é aumentar. A dívida é estoque, só dá para cobrar uma vez. Portanto, ainda que você cobre toda a dívida execuível, executável, você terá dinheiro para pagar 1 ano e meio de déficit e o déficit continuar existindo. Então, cobrar o déficit não é contraditório com reformar o modelo. Agora, deputado, eu queria que o senhor falasse também sobre a questão dos militares. Tanto os policiais militares, que tinham várias reivindicações que não chegaram a ser atendidas, e quanto à proposta dos militares da Defesa Nacional, que receberam uma proposta em separado da Previdência. Olha, eu queria só um minutinho também para comentar o que disse o deputado Marcelo. Perceba que a comissão, ela aprovou, às 2 horas da madrugada, por exemplo, uma isenção, um perdão de arrecadação para a Previdência nos próximos 10 anos de 83 bilhões para favorecer as grandes empresas de exportação na área agrícola, isso para atender a uma exigência da bancada ruralista. Ora, não me parece que isso seja justo, nem me parece que é justo exigir de um gari que ele vai ter que trabalhar até 65 anos de idade, quando a empresa de exportação vai deixar de pagar a Previdência, apenas para pontuar. A questão dos militares, o governo, o que é que os policiais federais e os policiais civis e militares, que depois foram excluídos, porque os estados foram excluídos, o que é que se pleiteou a vida inteira? Ninguém queria privilégio. Em todos os países do mundo, os policiais têm um sistema diferenciado de aposentadoria pelo risco da sua atividade. Se queria apenas que os mesmos direitos que o governo assegurou para os militares das Forças Armadas fossem também assegurados para aqueles que estão nas ruas, no dia a dia, combatendo a criminalidade, defendendo a sociedade e arriscando as suas vidas. Infelizmente, isso não foi observado. Para os policiais federais, a reforma poderia ter sido muito pior do que o que foi. Se não fosse uma ação da Câmara dos Deputados, que conseguiu aprovar a redução da idade mínima de aposentadoria, pelo governo, os policiais não teriam tido nenhum tratamento diferenciado. Quando para os militares das Forças Armadas, o governo deu um tratamento diferenciado nas regras de transição, na falta de exigência de uma idade mínima, enfim, não houve o mesmo tratamento para as entidades que fazem a segurança pública do país. Aí eu e o deputado Fábio temos uma discordância fraterna, democrática, mas discordância, porque eu não acho razoável que nós façamos, que a gente peça o sacrifício de um trabalhador, de um pedreiro, de um gari, para aposentar-se aos 65 anos, e um policial federal ou um policial rodoviário federal, que na sua grande maioria trabalham em escala de 24 por 72, trabalham um dia e folgam 3, tenham aposentadoria aos 53 anos. Então, se tem alguma coisa que foi uma injustiça e contraditório nessa reforma, foi garantir regras muito mais brandas para policiais rodoviários federais e policiais federais do que para a média dos trabalhadores. Eu até acho que eles devam ter um redutor, mas não um redutor para 53 anos
e sem regra de transição. Agora, o projeto das Forças Armadas também prevê... Esse é mais absurdo ainda. Ele vai tramitar aqui. Já está sendo formada uma comissão especial. Não corre o risco de também, para eles, ocorrer esse privilégio que não ocorreu para o resto da população? Corre o risco porque onde passa um boi, passa uma boiada, né? Isso diz lá na minha terra e deve dizer lá no Sergipe também. É óbvio que corre o risco. A proposta dos militares ela é muito mais branda do que a média das regras dos trabalhadores brasileiros. De registrar que o déficit per capita da Previdência, no regime geral de Previdência, que é o INSS, ele é de R$ 6,8 mil. No regime dos militares é de R$ 148 mil. R$ 148 mil contra R$ 6,8 mil. Portanto, nós não podemos sustentar modelos tão díspares, tão contraditórios. E quero concordar com o que disse o deputado Fábio. Eu acabei votando a favor da renúncia por conta de um acordo que existia entre os partidos, mas eu acho que a palavra dele tem toda a pertinência no sentido de que você não pode exigir sacrifício dos trabalhadores do INSS e, ao final, proteger o agronegócio com uma isenção que não se sustenta, que é a isenção da contribuição previdenciária patronal. Nós estamos conversando sobre a repercussão da votação da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados, com os parlamentares Fábio Henrique, do PDT do Sergipe, e Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Ele presidiu a comissão especial da reforma da Previdência. Bom, deputado Fábio Henrique, eu queria que o senhor falasse agora sobre a questão dos estados e municípios. Acabou ficando de fora da proposta aprovada aqui na Câmara. O senhor acha que seria interessante ela voltar na proposta no Senado, já que muitos estados estão em situação pré-falimentar? Só queria um minutinho para dizer ao deputado Marcelo que em todos os países do mundo, os profissionais de segurança pública têm um tratamento diferenciado. Primeiro, pelo risco, como eu disse, da atividade. Segundo, porque em horas trabalhadas, 30 anos de um policial equivale a 40 anos de um trabalhador normal, em função da quantidade de horas que ele trabalha. Portanto, a sociedade brasileira tem que definir o que ela quer. Ela quer uma polícia envelhecida, ela quer um homem com 65 anos de idade, com um fuzil, subindo os morros do Rio de Janeiro para combater a criminalidade. Eu acho que a sociedade quer uma polícia bem preparada e, para isso, precisa, em todos os países do mundo, repito, há um tratamento diferenciado. Quanto aos estados, eu acredito que o grande problema, o meu estado, por exemplo, o meu estado tem um déficit na Previdência de 100 milhões por mês, que para o nosso estado é muita coisa. Então, já que a reforma foi aprovada, eu acho que esse debate de inclusão de estados e municípios, ele precisa voltar a ser feito, deverá ser no Senado e deverá ser feito também aqui na Casa, porque me parece que os estados é que enfrentam as maiores dificuldades. Portanto, como nós não fazemos oposição apenas por fazer oposição, acho que esse é um debate que deve ser feito, evidentemente, com a participação também dos governadores. Como o senhor avalia, deputado? Eu acho que, primeiro, todos os países têm redutores para policiais. A questão é que o nosso redutor, deputado Fábio, é de 65 para 53. 53, desculpem, alguém que tem 53 anos hoje, no mundo de hoje, está na plena capacidade laborativa. Plena capacidade laborativa. E mais do que isso, eu concordo que um policial corre mais risco do que um pedreiro, mas não que o trabalho dele é mais sacrificante do que o pedreiro. Até porque o pedreiro trabalha todo dia. E os policiais trabalham em plantão, trabalham um dia e folgam 3. Então, eu acho que tinha que ter um redutor, mas sou daqueles que consideram que o redutor foi exagerado dos policiais em relação à regra geral. Mas está aprovado, vamos tocar para frente e torcer para que os policiais sigam servindo ao nosso país com a dedicação que sempre serviram. Em relação a estados e municípios, primeiro, eu acho que o Senado não pode cometer o descuido de emendar a PEC 6, porque se ele emendar a PEC 6, a PEC terá que voltar para a Câmara e nós teremos uma grande instabilidade para votar novamente a matéria na Câmara. Tem a possibilidade da PEC paralela. O Senado tem ensaiado uma PEC paralela. Acho que uma PEC paralela o Senado aprova e volta para a Câmara. Eu sou daqueles que fui convencido no decorrer do processo de que estados e municípios deveriam entrar, por um problema simples. Nós temos déficits previdenciários em praticamente todos os estados, alguns maiores, outros menores. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro quebrados e outros ali ruins, mas ainda sobrevivendo, na UTI.
e outros ainda estão na enfermaria, como o meu estado lá do Amazonas, porque a Previdência é muito nova. O meu está na UTI já. Está na UTI, o Sergipe já está na UTI. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E por que nós precisamos fazer alguma coisa? Porque quando os estados quebram as suas previdências e, portanto, quebram por conta de um desajuste fiscal, quem paga a conta é a União, quem socorre é a União. Então você vai ter déficits que, em perspectiva, vão acabar sendo transferidos para a União e diminuindo o impacto da reforma que foi aprovada. Mas, politicamente, hoje eu não vejo na Câmara dos Deputados, nenhuma possibilidade de aprovação da inclusão de estados e municípios. Os governadores do Nordeste, no início, foram muito duros com a proposta e alguns governadores do Sul e do Sudeste foram aloprados, né? Para usar a expressão, tentaram constranger, encurralar a Câmara. O governador Zema de Minas, agora mesmo da declaração, mais uma declaração destrambelhada, que ou vai passar por bem ou por mal. Quem é ele para passar por mal alguma coisa aqui? Quantos votos ele tem aqui? Ele não tem nem os votos de Minas. Então, os governadores trataram de uma forma muito equivocada esse tema e inviabilizaram, na minha opinião, politicamente a possibilidade de aprovação na Câmara. Vamos ver agora se os governadores têm responsabilidade fiscal mesmo no seu estado, que cada um mande a sua reforma para a sua Assembleia. Agora, deputado Fábio Henrique, um outro tema que acabou saindo da proposta que veio do governo, que foi a capitalização para a Previdência. O governo insiste, o ministro da Economia já falou que quer retomar o debate sobre esse tema. Qual a sua avaliação? O senhor acha que ainda tem chance de voltar para cá? Olha, o nosso partido, o PDT, quando apresentou uma emenda substitutiva, ele aceitava discutir a capitalização, desde que houvesse uma linha de corte, ou seja, a partir de um determinado valor, se sugeriu R$5.000, ela fosse aplicada apenas para quem ganhasse a partir desse valor, que ela fosse gerida pelo poder público e que tivesse, sobretudo, contribuição patronal. Que a proposta que veio do governo, apesar dela não estar clara, mas ela não sugeria que houvesse contribuição patronal. Eu acho que é um assunto que, eu repito, nós não estamos, o nosso partido não faz oposição por fazer. E eu acho que também é um assunto que pode ser debatido, desde que, evidentemente, haja, sobretudo, contribuição patronal, que eu acho que é algo que os partidos de oposição não vão abrir mão, e que haja também essa linha de corte para que você proteja as pessoas que ganham menos. Você imagine um cidadão que ganha, por exemplo, R$2.000, ele vai ter que, ele próprio, fazer uma caderneta de poupança todos os meses para poder garantir a sua aposentadoria. Quem ganha R$2.000 não está tendo nem o direito de comer direito. Imagine de ter que reservar alguma coisa para a aposentadoria. Então, eu acho que você mantendo uma linha de corte para preservar as pessoas que ganham menos e, sobretudo, mantendo também a contribuição patronal, é um assunto que dá para ser discutido, sim. O senhor é favorável à capitalização? Primeiro, eu me irmanei com a oposição na ideia de que a proposta encaminhada pelo governo, ou pelo menos verbalizada pelo ministro Paulo Guedes, já que o texto da PEC apenas autorizava criar um sistema de capitalização por lei complementar, ela era muito ruim, por conta da inexistência de contribuição patronal. É importante quem nos assiste entender, o sistema brasileiro hoje é um sistema de repartição. Uma geração paga pela aposentadoria da próxima. Paga o trabalhador, paga o patrão e entra uma parte de recursos do Tesouro também, do Estado, algumas contribuições que são vinculadas à Previdência. Então você tem um financiamento tripartite, trabalhador, empregador e Estado. Na capitalização, sai o Estado, sai o empregador e cada trabalhador vai fazer a sua poupança, como bem disse o deputado Fábio. O problema é que uma parte dos trabalhadores, em especial os de baixa renda, não vão conseguir poupar o suficiente para ter pelo menos um salário mínimo depois da aposentadoria. E aí, obviamente, nós não podemos concordar com isso. Além disso, existe um custo de transição, porque quando você tiver uma capitalização sem a contribuição patronal, com o trabalhador não contribuindo mais para ela, mas você ainda tem os 700 milhões dos atuais aposentados, que tem que ser pago todo o tempo, mas sem as contribuições. Então o governo não conseguiu explicar quem pagaria esse estoque da dívida do regime quando da transição para o modelo de capitalização. Eu sou um absoluto entusiasta da proposta apresentada pelo deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, deputado que está licenciado, que propõe 2 pilares. Um pilar de repartição, que é o que bem disse o deputado Fábio,
um pilar de repartição, um pilar de capitalização. Então você vai ter uma contribuição patronal que pode ser menor do que a que é hoje, que é muito alta, você vai ter a contribuição do empregador e pode até ter algum financiamento através de um tributo. Mas você garante, com esse pilar de repartição, uma renda mínima para todos. Vamos discutir qual é. O deputado Fábio fala em 5 mil, o deputado Mauro Benevides falava na média do regime geral de previdência de hoje, que é por volta de R$ 1.300. E quem tiver uma renda, quem quiser ter uma renda a partir daí, paga para uma capitalização privada. Eu acho que esse modelo ele é mais sustentável e garante uma renda mínima para todos os brasileiros. Deputado Fábio, só queria, a gente já está encerrando, que o senhor avaliasse agora a perspectiva de votação no Senado. O senhor acha que tem chance de ainda haver alguma alteração no Senado? Olha, não apenas chance, como nós temos esperança de que o Senado, por exemplo, corrija algumas distorções, como você atacar o abono salarial, que não é previdência, e na proposta do governo, os trabalhadores de 2 salários mínimos, R$ 2.000, baixou para R$ 1.300, que se crie regras de transição mais justas. O nosso partido propôs 50% para servidor público, 20% para o trabalhador do regime geral, infelizmente não conseguimos aprovar. Enfim, que o Senado possa melhorar, corrigir algumas distorções que nós entendemos que ainda elas persistiram no projeto que foi aprovado aqui na Câmara. E o senhor, deputado? Bem, eu entendo que o Senado não deve fazer alterações, não estou aconselhando o Senado, eu acho que não existe clima para fazer alteração, porque isso devolveria a proposta para a Câmara dos Deputados e atrasaria bastante a tramitação. Mas o Senado poderá fazer alterações através de PECs paralelas ou de uma PEC paralela que tente fazer esses ajustes que propõe o deputado Fábio. A discussão de fundo da Previdência é se a nobreza do gasto justifica você gastar o que o Estado não tem para pagar. Nós temos um Estado desequilibrado do ponto de vista fiscal e o que nós estamos fazendo é tentando trazer o Estado brasileiro de volta para dentro do orçamento brasileiro para dar estabilidade, segurança jurídica e econômica para que o nosso país possa ter uma chance de voltar a crescer. Mas para isso o governo precisa fazer a parte dele que até agora não tem feito, que é acertar nas medidas microeconômicas. Tá certo. Muito obrigada, deputados.